Amém? Vamos falar de Bíblia e a gente está vivendo o segundo episódio hoje da nossa série que se chama A Jornada do Perdão. E o tema da mensagem de hoje é o desafio do perdão. Porque fala a verdade para mim, perdão é desafiador ou não? Fácil falar, difícil fazer. Fácil discursar sobre perdão, difícil não só experimentar o perdão, mas também liberar o perdão. Pedir perdão, passar pelo perdão. O processo não é simples, mas possível ele é. E a Bíblia nos dá lições sobre isso. E a lição de hoje que eu entendo que Jesus quer falar com a gente, vai contar a história de uma mulher que foi alcançada por Cristo e teve o seu perdão que transformou a sua vida. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abrir no livro de João, capítulo 8. Se você tiver uma Bíblia de papel, abra. Se você tiver seu celular para acompanhar, pode fazer também. Hoje nós estamos na modernidade. Se quiser também acompanhar, vai estar aqui no telão, para a sua comunidade. João 8, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Ou seja, Jesus estava orando de madrugada. Apareceu no templo logo de manhã. E estava fazendo um ensino, explicando as escrituras para o povo. Continua, versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te acusou? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Amém? Eu amo a palavra de Deus, porque muitas vezes dentro de um versículo ou dentro de uma história, a gente aprende coisas tremendas que valem para a nossa vida. Por isso que é legal. Às vezes você lê a mesma passagem e você tira lições diferentes, porque a vantagem da Bíblia é que ela é o único livro que você lê em companhia do autor. Quando você está lendo, o escritor dela, o autor dela está falando com você e está te inspirando sobre coisas que nós precisamos aprender para a nossa vida. Então, nesse episódio, o desafio do perdão, a gente vai falar sobre essa mulher que está no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11. E eu queria explicar um pouco sobre isso. Quando nós falamos da Bíblia, e a gente fala que nós vamos ler o livro de João, capítulo 8, versículos 1 até o 11. A gente imagina João escrevendo esse livro. E João está lá escrevendo e ele diz assim: agora eu vou começar o capítulo 8. E ele escreve lá o 8. E eu vou subdividir em versículos? Não. Capítulos e versículos foram colocados na Bíblia posteriormente. Mais precisamente, os capítulos entraram na Bíblia no ano de mais ou menos 1240, 1250, quando um teólogo francês decidiu facilitar as coisas, porque até aí a Bíblia era um livro corrido. Era um livro que não tinha separação por capítulos, por histórias e nem por versículos. Então ele separa, esse teólogo francês, separa em capítulos para facilitar a nossa vida, graças a Deus pela vida dele. 300 anos depois, em 1555, outro teólogo, por sinal também francês, falou assim: já que o meu antecessor dividiu em capítulos, eu vou dividir mais um pouquinho, dividir em versículos.
E isso facilitou ainda mais a nossa vida, sim ou não? Porque fica mais fácil a gente ler. Então a gente tem os capítulos e os versículos. Para ajudar mais a gente, de acordo com a tradução da Bíblia que nós lemos, sempre vem um subtítulo. No caso dessa passagem de João 8, de 1 a 11, essa passagem na maioria das Bíblias, talvez se você tiver uma Bíblia de papel aí, ela deve estar escrita assim: a mulher adúltera. Tem alguém aí com uma Bíblia que está escrito isso? Aí, está escrito isso, a mulher adúltera. A pergunta é, e a gente leu aqui o que Jesus fala para ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. A pergunta é, por que o subtítulo desse texto é a mulher adúltera? Por que não a mulher redimida? Por que não a mulher perdoada? Da mesma forma, quando alguém vai a Israel, existe lá um espaço, um lugar que está escrito Igreja do Santo Sepulcro, que é a igreja onde supostamente Jesus teria morrido. E logo depois, ressuscitado. No lugar em que enterraram Jesus, dizem que ali é a igreja do Santo Sepulcro. Uns dizem que é num lugar, outros dizem que é em outro. A pergunta é parecida com essa: por que não a igreja da bendita ressurreição? Por que a gente tem a tendência humana de olhar só para o lado negativo da coisa? E é por isso que essa mulher é tratada como uma mulher adúltera. Quando a gente vê as divisões, é muito mais fácil para a gente entender. A mulher samaritana, o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, para nós ajuda. Mas por que é que as pessoas não colocaram? Eu quero falar sobre a mulher perdoada. Não é isso que as editoras colocam. Elas colocam a mulher adúltera. Ou seja, elas apontam para uma debilidade, elas apontam para um problema. Elas apontam para um apelido que colocaram nessa mulher. E até hoje, quando a gente vai falar sobre ela, se você procurar no YouTube, se você digitar a mulher adúltera, vai aparecer um montão de mensagens falando de João 8. Se você procurar a mulher perdoada, não vai ser tão fácil. Porque nós também temos essa tendência de olhar para as debilidades, para os problemas. Ela ganha um apelido de mulher adúltera. E fala a verdade para mim, é fácil você conviver por toda uma vida com um apelido que te joga o seu passado na sua cara? Porque normalmente é isso que a gente vê, não só nas pessoas que colocam títulos na Bíblia, mas talvez você veja na sua própria história. Pessoas que colocam um apelido em você, e ainda que você mude, que você seja transformado ou transformada, aquilo fica sobre os seus ombros como um peso, dizendo: essa mulher aqui é aquela mulher que amassa os funcionários na sua empresa. Eu tive testemunho disso hoje nessa manhã, de uma mulher cuja empresa olhava para ela como uma mulher de uma índole má, como uma mulher de um caráter ruim, e ela disse: eu não sou essa pessoa. Mas muitas vezes a gente não consegue assimilar que não somos essas pessoas, e a gente carrega para nós, e traz para nós mesmos esse problema, esse apelido. Quem gosta de ter apelido aqui? Ninguém. Mas fala a verdade, você tem um. Quem aqui já teve um apelido? E apelido é um problema, quando você não gosta dele, é aí que pega. Às vezes ele vai tratar das suas debilidades. As pessoas vão olhar para, por exemplo, eu sou um ponto de referência. Se as pessoas olham, o que elas vão dizer? Está lá perto de quem? Do careca. Ainda bem que vocês não falaram gordinho. Que careca é mais fácil de resolver. Coloca uma peruca, acabou o problema. Mas vira um ponto de referência. Não só isso. Eu ganhei essa alcunha. As pessoas olham para mim e dizem: aquele lá é o careca. Tinha um menino que trabalhava comigo, uns 25 anos atrás. O apelido dele era Mingau, porque ele era extremamente mole. Ele se arrastava, né? Ele não balançava os braços, ele andava assim, E a gente dizia: esse cara é muito mole. E aí adivinha? Virou Mingau. O outro tinha um apelido diferente, gente. Eu acho que eu não conheci nenhuma pessoa com um apelido parecido com esse. Hediondo. Porque tem dois tipos de crime, sim ou não? Tem o crime comum, e tem aquele crime que é feio. O que é feio é hediondo. Tadinho do menino, ele não era realmente bonito. E aí colocaram nele o apelido de
hediondo, é o mais feio dos feios. Tinha um outro também, que o apelido dele era Lindinho, mas era igualmente feio. E a gente dizia, como é que a pessoa nasce uma vez só e feia assim, gente? Ainda bem que Deus tem aquela música, né? Tem muita gente que canta aquela música, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Normalmente quem gosta dessa música é gente que é feia. Cadê? Gente, corta essa parte aí. Mas isso era o tal do Lindinho. E quando eu te pergunto sobre apelido, talvez alguém já tenha colocado um em você, de acordo com uma característica sua. Hoje não é mais tão simples os apelidos, porque todo mundo é politicamente correto, sim ou não? Você tem que tomar muito cuidado. Na minha época, a minha turma da rua era composta pelo Toninho, o Tartaruga, o Dipilique, quem lembra do Dipilique aqui? O Dipilique, o Gordo, que hoje ninguém mais pode dizer, mas o apelido dele era Gordo, simplesmente Gordo. E o Gato Seco, adivinha quem era o Gato Seco? Esse que vos fala. Porque era magro que dava dó. E se tivesse um paletó listrado, tinha uma lista só. Magro. Porque vivia o dia inteiro na rua, correndo, bagunçando. Continua o gato, não tão mais seco. E humilde. Mas a gente ganha apelido, sim ou não? As pessoas olham para nós e elas nos apontam. E infelizmente, na maioria das vezes, elas apontam como apontam para essa mulher. O mentiroso. Aquele que começa e não termina, aquele que é inconstante, aquele que é preguiçoso. Fala a verdade, você conhece alguém que tem um apelido, esse aqui é um dínamo, esse aqui é uma pessoa que é para frente, é para cima? Não. Normalmente a pessoa é apelidada, ela ganha uma alcunha, uma pecha, dizendo qual é a sua debilidade, o seu problema, a sua falha. Essa mulher tinha um, qual era? Ela era uma mulher adúltera. Mas ela tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada. A ideia dos fariseus e dos mestres da lei, ao trazer essa mulher para Jesus, não é se preocupar com a mulher, nem muito menos se preocupar com a lei. Os fariseus e mestres da lei estão preocupados com uma coisa, eles querem colocar Jesus em um beco sem saída. Eles querem colocar Jesus em um lugar que ele não consiga escapar. O nome disso é dilema. Eles querem colocar Jesus em um dilema. O que é um dilema? O dicionário vai dizer que dilema é uma situação que qualquer opção que você tomar, você perde. Você tem duas escolhas, qualquer uma delas te leva a um prejuízo, a um problema. Nenhuma delas é boa. Não é assim, para cá é bom, para cá é ruim. Não, qualquer lado é tudo ruim. Vou te dar um exemplo. Para você trazer para dentro da tua história. Quem aqui tem filhos? Levante sua mão aí. Você ama seus filhos? Espero que sim. Então, para trazer muito mais fácil esse entendimento do que é um dilema, você está controlando um trem, agora você trabalha numa empresa de trens, certo? Vocês estão comigo? Só para ver se faz sentido. Então, você trabalha em uma empresa de trens, e um trem está vindo com 500 pessoas, desgovernado, as 500 morrerão, você sabe disso porque você trabalha com trens. 500 pessoas morrerão. E você tem uma opção, você pode desviar esse trem para um outro trilho, onde ele não vai descarrilhar e ninguém morre. O problema é que, quando esse trem passar para o outro trilho, o seu filho que você disse que ama, a sua filha que você disse que ama, está brincando bem nesse trilho. E não dá tempo de você tirá-lo de lá. Então você tem um dilema. Ou você salva seu filho e 500 pessoas desconhecidas morrem. Ou você salva 500 pessoas desconhecidas e o seu filho morre. O que é que você faz? Você tem um dilema. Nenhuma saída é boa. E é isso que eles estão colocando Jesus. Para ele, nenhuma saída é boa. Eles estão dizendo, essa mulher foi pega em adultério, Jesus. E como ela foi pega em adultério, a gente tem que resolver esse problema dela. A gente apedreja ela ou a gente não apedreja? E das duas formas, para Jesus era um beco sem saída, se ele não fosse Jesus. Versículo 6 vai dizer, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Se Jesus fala, joga pedra nessa mulher, os mais velhos talvez lembrem de uma música que falava, joga pedra na Geni. Você lembra disso? Taca pedra nessa mulher, porque ela merece ser apedrejada. Se Jesus diz, apedrejem essa mulher, ele vai contra a lei do Império Romano que dominava naquele lugar. Que lei é essa?
As únicas pessoas autorizadas a matar alguém não são os judeus, fariseus, nem mestres da lei. Só quem pode matar alguém naquela região são os romanos, porque eles dominam a lei. Então, se Jesus diz, matem na apedrejada, ele vai contra a lei romana. Se Jesus diz, não, deixa ela, ele vai contra a lei de Moisés, que manda apedrejar. O que é que Jesus faz? Qual é a ação de Jesus para sair desse dilema? Qual é a ação de Jesus para sair desse beco sem saída? Continuação do versículo 6 vai dizer, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Deram duas opções, e ele cria uma terceira alternativa. Vamos parar por aqui só um minuto. Tem gente que chegou aqui, ou que está online aí, que está experimentando um dilema. Talvez você veio aqui hoje buscando uma resposta para o seu dilema, porque na segunda-feira você tem que resolver isso, e não sabe como resolve, porque todas as alternativas que você tem, geram para você um prejuízo, geram para você um problema, parece que não tem saída, e aí você diz assim, para onde eu olhar, eu não tenho saída, eu não tenho mais jeito, para onde eu olhar vai dar errado. E eu queria te contar uma história. Dizem que isso aconteceu na Inglaterra, mas eu achei extremamente interessante. Então, independente de onde aconteceu, há uma história de um homem que foi acusado de um crime, e por ter sido acusado desse crime, ele seria julgado às vistas de todo o povo. Só que a acusação dele não tinha nem testemunhas nem provas. Simplesmente alguém disse que ele era o culpado, e ele foi levado à praça da cidade para ser julgado. E decidiram fazer isso, já que não tem prova e nem testemunha, a gente vai fazer isso de uma forma simples, um sorteio. A gente vai dar a ele 2 papeizinhos, um vai estar escrito liberto, o outro vai estar escrito culpado, e ele vai tirar um desses para ele. Sem saber o que está escrito, ele vai pegar para ele esse papel. E ali vai estar a sua sentença. Parece bom, não parece? 50% culpado, 50% inocente. Então ele aí não tem um dilema ainda. Acontece que o juiz do lugar queria condená-lo na frente do povo de todo jeito. Então ele mandou que nos 2 papéis estivesse escrito culpado. Então qualquer papel que ele pegasse, daria a ele uma sentença de culpa, sim ou não? O que é que você acha que acontece com esse homem? Ele seria culpado? Ele morreria? Ele seria condenado? Porque ele não tem outra saída. Aparentemente não. Sabe o que ele faz? Ele tira o papel que diz respeito a ele. E quando todo mundo imagina que esse homem, porque os 2 papéis estavam escritos culpado, que esse homem nesse sorteio tiraria a sua condenação, ele pega esse papel e come. E ele diz, a minha sentença eu comi. O contrário da minha sentença está na mão do juiz. E que papel estava na mão do juiz? Uma que estava escrito culpado. Então ele disse, se o papel do juiz está escrito culpado, logo o que eu comi estava escrito inocente. Não é isso, cidade? Aí a cidade, está liberto. Aparentemente não tinha saída. Mas eu quero te dizer uma coisa, aparentemente às vezes nada tem saída, mas com Jesus tem saída. Para essa mulher não tinha saída, até ela se encontrar frente a frente com Jesus Cristo. Ele sempre cria uma alternativa diferente, quando a gente acha que não tem mais jeito. E para isso que Deus te trouxe aqui, se você tem um dilema para resolver nessa semana que está começando, Jesus vai liberar sobre a tua vida uma saída que ninguém imagina, que você talvez nunca pensou. Você está dizendo, não tem mais jeito. Jesus está dizendo, se eu estou no negócio, se você confia no que eu tenho para você, tem saída para você também. Porque parece que não, mas com Jesus sempre tem. Tem uma porta de escape para nós. Deixa eu trazer para mais perto essa história. Eu não gosto muito de testemunhos pessoais aqui no púlpito, e digo por quê? Porque eu entendo que a minha fé não pode ser baseada no meu testemunho pessoal, ela tem que ser baseada aqui na Bíblia. Mas se para fortalecer a tua fé, eu entendo que isso vale. E em 2016, se eu não me engano, 2016, eu trabalhava numa multinacional, numa montadora, e foi contratado um líder para a área em que eu estava, veio de fora, não conhecia a cultura da empresa, não conhecia nada, e quando ele chegou, com menos de um mês, ele se assentou com o time, e o time dele era de 3 pessoas, eu era uma delas. Então o time dele era 4 pessoas contando com ele. Então a gente se assentou uma vez numa mesa para almoçar, e ele disse assim, esse time tem muita gente, e alguém vai ter que perder o seu emprego. Claramente assim ele disse. Eu toco esse time com 2, eu não preciso de 3.
Logo, quem ganha mais vai ter que procurar emprego. Adivinha quem ganhava mais? Eu, porque tinha mais tempo de casa. Ou seja, o meu pescoço estava na guilhotina. E talvez a gente dissesse, não tem mais jeito, porque ele é um superior, ele chegou contratado. Está mostrando performance em um monte de áreas, inclusive. Para mim, era emprego perdido. Mas era para mim, não era para Deus. Porque quando Deus está na jogada, Ele vai criar uma alternativa. Lembra da história de José? José no Egito, na cadeia. Mas quando o faraó tem um sonho, alguém tira José e o leva até faraó. E ele revela o sonho de faraó. E o que acontece com o faraó? Faraó cria uma nova função que não existia no exército, chamada governador. O Egito era composto de muitas classes e um líder, que era faraó. Mas quando José revela, interpreta o sonho de faraó, faraó diz, eu preciso criar uma nova função para esse homem, porque ela não existe. Então a partir de agora estou criando a função de governador, para José governar. Sabe o que aconteceu comigo? E esse é o meu testemunho para fortalecer a tua fé. Deus usou um profeta, um homem de Deus, a quem eu conheço há muito tempo, que disse para minha esposa, para Neia, que se fosse preciso, Deus criaria uma nova função, mas eu só sairia daquele lugar quando Deus quisesse que eu saísse. O que aconteceu? O meu gerente foi promovido lá para os Estados Unidos, e veio um novo gerente para a minha área, chefe do meu chefe, que queria me demitir. Só que esse novo gerente me conhecia, já havia 12 anos, e ele gostava do meu trabalho, e ele era um homem improvável para estar naquela área, mas Deus fez com que esse homem crescesse em outras áreas, e viesse parar acima do meu líder, que queria me demitir. Adivinha o que aconteceu? O meu líder foi para ele e disse, o meu time toca com 2, eu preciso mandar o Sidney embora. Ele falou, não. O Jefferson, que era o meu novo gerente, falou, não, o Sidney é capaz de fazer outras coisas, por isso, a partir de agora, eu estou criando uma nova função, e eu vou tirar o Sidney debaixo daqui, ou seja, debaixo desse jugo, e vou colocá-lo em uma outra área, para criar uma função para ele, uma nova área, porque eu sei que ele tem capacidade de entregar, e sabe o que é isso, gente? O Jefferson foi um homem usado, mas Deus estava dizendo, eu só tiro quando tiver que tirar, só acaba quando tiver que acabar. Então uma coisa que vale para você que está aqui, para você que está online também, só termina quando Deus determina. Talvez você está passando por esse dilema, dizendo, não tem mais jeito. Deus pode criar novas áreas, Deus pode criar novas funções, Deus pode criar e colocar você conectado com gente, Deus pode te dar acessos que você nunca imaginou ter, sabe por quê? Porque só termina quando Deus determina algo sobre a tua história. Se Deus não quiser, não acontece. E é isso que acontece com a mulher, todo mundo queria apedrejar, Jesus falou, não, eu vou dar uma outra alternativa, eu vou dar uma saída para ela. Se humanamente não tem saída, a pergunta que eu faço para você é, quem foi que disse que a gente se move por percepção humana? A gente se move por fé, a gente se move por acreditar no Deus do impossível. Era impossível para mim, mas era possível para Deus. Da mesma forma, o túmulo de Lázaro, Lázaro estava morto, era impossível para os homens, até Jesus dizer, Lázaro, meu amigo, vem para fora. O túmulo do próprio Jesus não tinha saída, ele estava morto, o projeto tinha morrido, até Deus dizer, Jesus, sai para fora, Jesus, é tempo de você ressuscitar, e a morte não pôde detê-lo, para aquela mulher não tinha saída, até ela ser colocada frente a frente com Jesus, e hoje eu tenho certeza, espiritualmente falando, você está sendo colocado frente a frente com Jesus Cristo, e Ele vai abrir uma saída para você. Talvez você veja um lugar onde só tem parede, e Jesus fala assim, eu coloco uma porta de escape para a tua história, o teu dilema, a tua dificuldade que você vai enfrentar na segunda-feira, eu coloco uma novidade sobre a tua história, Ele coloca uma porta de escape para você. Se você chegou pensando aqui que não tem mais saída, eu quero te lembrar que o povo do Egito também não tinha. O povo de Deus estava escravo, cativo no Egito, e quando Deus manda Faraó liberá-los, o que acontece é que eles chegam de frente para o Mar Vermelho, e dali não tem mais saída. Faraó se arrependeu e diz, exército, corram atrás deles. Então o exército está vindo lá atrás, tem morro desse lado, tem morro do outro, e o mar no meio. Sabe o que Deus faz? Deus abre o mar para eles, e em nome de Jesus, Deus vai abrir mar neste lugar aqui sobre a tua história. Deus vai abrir possibilidades onde você não enxerga nenhuma. Deus vai abençoar. Talvez a tua empresa, você está achando que não tem mais jeito, só termina quando Deus determina. Em nome de Jesus, tem saída para você.
Aleluia. E já que a gente está na jornada do perdão, deixa eu fazer um desafio para você. Tem gente aqui vivendo um desafio de perdoar ou não perdoar. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que o teu coração está sendo esmagado pela decisão de perdoar alguém ou não perdoar. Deixa eu te dar a dica, porque essa dica vem da palavra de Deus. Perdoe, tome uma decisão a partir de hoje. Por outro lado, há uma outra opção. Talvez você não seja a pessoa que tem que perdoar. Talvez o seu dilema esteja: eu peço perdão ou eu não peço perdão? Bíblico, peça perdão. Resolva a sua história, para de arrastar esqueletos e cadáveres com você, onde você poderia estar vivendo o melhor tempo da tua história. Jesus está dizendo: eu estou criando um novo tempo para você, como eu criei para essa mulher. Ela chegou como adúltera, mas ela sai como perdoada. Chegou como adúltera, mas sai como redimida. Chegou como adúltera, mas ela sai transformada. Talvez você chegou aqui se sentindo, talvez não como um adúltero ou uma adúltera, mas sem saber para onde ir. E Jesus está falando: se você decidir andar comigo, você sairá daqui transformado, redimido, para viver uma nova história. Deus te trouxe aqui para virar essa chave na tua vida, amém? Vamos continuar. A Bíblia diz, João 8, versículos 7 e 9: visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Se eu estivesse lá, eu invocaria o meu lado quinta série de ser, e diria: vixe, humilhou, acabou com a posição dos homens. Então a Bíblia continua no versículo 8, dizendo: inclinou-se novamente, e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher, em pé, diante dele. Todo mundo estava de pé, os acusadores de pé, a acusada de pé, só quem estava inclinado era Jesus, numa posição abaixo de todos era Jesus. Justamente quem tem a maior autoridade é quem se coloca abaixo, que é Jesus. Porque eu entendo que a graça é um Deus que se inclinou para resgatar Pedro das águas, se inclinou para abraçar as crianças, se inclinou para lavar pé sujo de discípulo que ia traí-lo logo depois. E ele se inclina diante dessa mulher, se colocando na mesma posição que ela, para dar a ela a mesma condição que ele lá na frente. E quando continua essa história, que Jesus estava inclinado, se levanta, João 8, versículo 10 e 11 diz assim: então Jesus pôs-se de pé, e perguntou para ela: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, e abandone a sua vida de pecado. Eu queria que você repetisse essa última frase comigo. Agora vá, e abandone a sua vida de pecado. Gosto dessa frase. Porque Jesus, de acordo com a época e com o lugar, de acordo com o tempo e a geografia, ele é pintado de formas diferentes. Ele é entendido de formas diferentes. Para alguns, Jesus é um bom mestre, sim ou não? Algumas linhas de pensamento teológico, algumas linhas de expressão de fé, entendem Jesus como um bom mestre e pronto, acabou aí. É um bom mestre, um bom exemplo. Ele veio para nos dar um exemplo. Outros dizem que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Você já viu esse livro nas padarias e nos postos de gasolina? Jesus é o maior psicólogo que já existiu, o maior filósofo da história, um bom modelo de gestão, o melhor líder que já existiu. E eu não acho errado, eu concordo com isso. Eu concordo com cada uma dessas afirmações. Jesus realmente nos inspira por essas características, mas eu queria pedir um favor para você: não diminua Jesus somente a isso. Jesus não é somente um bom psicólogo. Jesus não é somente um bom filósofo, porque antes de tudo, Jesus Cristo é Deus. Ah, ele é um bom psicólogo também, mas ele é Deus. Ah, ele é um excelente mestre, tá, mas ele é o alfa e ele é o ômega. Ah, mas ele é um excelente psicólogo, tá bom, mas ele também é o princípio e ele é o fim, mais do que um grande líder. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Isaías vai dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus Cristo é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E quando ele vier, levante a sua mão, eu quero encontrá-lo nas nuvens, para subir com ele ao céu.
céus e participar de um banquete eterno com Ele. Só quem vai subir com Ele também. Celebre a Ele, agradeça a Jesus, porque Ele não é só um psicólogo, Ele é o Senhor, aleluia! Várias faces do mesmo Jesus, psicólogo, líder, mestre, gestor, tudo isso, glória a Deus, mas Ele é Deus. E agora nós temos convivido com uma outra face, é uma face conhecida como hipergraça. Na hipergraça, Jesus é um cara politicamente correto, Jesus tem um verniz de diplomacia, que diz que Ele aceita tudo. Ele não só aceita todos, mas Ele aceita tudo. Ele diz, venha como está, e fica como você está mesmo, não precisa se transformar. Aí vem João, e diz assim, aquilo que está escrito em João, capítulo 8, versículo 11, agora vá, e abandone a sua vida de pecado. Sabe o que é essa frase? Essa frase é um machado cravado na árvore da teologia da hipergraça. Essa frase destrói a ideia do Jesus que só é bonzinho. Ele está dizendo assim, eu quero você, mas primeiro, abandone essa vida. Ou melhor, ande comigo, e você vai abandonar essa vida. Ele está dizendo para ela, eu também não te condeno, ou seja, eu trago para perto, mas abandone a sua vida de pecado. E pelo tom não parece um convite, parece uma ordem, é no imperativo, vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é Jesus, que muitas vezes as pessoas pintam Ele como um cara bonzinho, que aceita tudo e todos. Ele aceita todos, mas não aceita tudo. Ele vai dizer para nós nessa noite de domingo, vá e abandone a sua vida de pecado. Mas eu não a condeno, eu não te condeno. Eu quero te trazer para perto, porque essa é a outra parte da frase que nos impacta. Mulher, eu também não te condeno. Homem, eu também não te condeno. Jovem, eu também não te condeno. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus a perdoou sem que ela pedisse. A única frase dessa mulher é, ninguém, Senhor. Quando ele pergunta, onde estão os seus acusadores? O que aconteceu com eles? Ele faz um questionamento para ela. Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Eu não vejo em nenhum momento essa mulher dizendo, me perdoa, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero mudar, Senhor. Você vê isso? E o que é que Jesus fala para ela? Eu também não te condeno. Ou seja, Ele traz para perto. Ele perdoa sem que ela peça. E isso é comum para Jesus. Da mesma forma, Ele perdoou os discípulos antes mesmo que eles errassem com Ele. Da mesma forma, Ele perdoou Pedro na praia e restaurou Pedro antes de Pedro pedir perdão. Sabe por quê? O perdão é uma das coisas mais difíceis para nós. Fala a verdade, sim ou não? Como é difícil perdoar. Como é difícil pedir perdão, porque isso não é humano. É Jesus nos convidando a começar a viver uma vida sobrenatural, quando Ele nos convida, não só a perdoar, mas também a liberar, a pedir perdão e também liberar perdão, porque o perdão é uma das coisas mais difíceis para nós, mas também é uma das coisas mais transformadoras em nós, porque é a maior expressão de Deus por nós. O perdão, tem uma analogia perfeita para isso. Quem aqui gostava da aula de química, ou gosta da aula de química? Eu vou orar por Deus pela tua vida. Vou orar a Deus, porque vocês são tudo maluco. Como é que alguém entende aquele negócio, gente? Clorito, clorato, cloreto. Muda uma letra, o negócio que era remédio vira veneno. Mas eu admiro, gente, quem gosta de química, quem é bom em química. De manhã tinha gente formada em química. Eu falei, gente do céu, como é que alguém se forma em química? É alguém que Deus chamou para isso. Mas a química tem uma explicação perfeita para a maior expressão de amor de Deus por nós. E essa expressão é que na química, eles usam um termo no latim, como prefixo das palavras, que o prefixo é per. Tudo em química que começa com per, mostra a proporção máxima de um elemento em um composto. Meu Deus, não entendi nada. Por exemplo, se você ler em algum lugar, peróxido de sódio, é que ele tem a maior concentração daquele componente. Se você ler permanganato de potássio, é a maior concentração disso. Por quê? Porque na frente está escrito per. E per, dentro da química, quer dizer, é a máxima expressão. Deixa eu trazer para mais perto, para a gente entender esse negócio de uma forma melhor. Eu posso te seguir, ou eu posso te perseguir. Na rede social tem isso, tem gente que segue, tem gente que persegue. O que é isso?
Perseguir é seguir na máxima intensidade. Eu posso seguir um carro, mas se eu vejo a polícia perseguindo um carro de criminosos, é na máxima intensidade. Sirene, policial com a cabeça para fora, com a arma para cá, porque ele está perseguindo. É a máxima intensidade de seguir. Uma coisa pode ser feita ou ela pode ser perfeita. Sim ou não? Se ela é feita, tá bom. Mas se ela é feita com a máxima qualidade, na máxima intensidade, ela é perfeita. Então, quando Deus quer doar na máxima intensidade dele, o que ele faz? Ele não só doa, ele perdoa. Ele não só entrega a doação, ele entrega o perdão, ele perdoa a gente, porque o perdão é a expressão máxima do amor de Deus por cada um de nós. Levanta sua mão e diz assim: Senhor, obrigado pelo teu perdão. Aquela mulher que era considerada como adúltera, ela recebe uma remissão dos seus pecados. Jesus diz: eu também não te condeno. E ela recebe também uma missão: agora vá e abandone a sua vida de pecado. E a Bíblia não dá um nome para essa mulher, nem diz o que aconteceu com ela no futuro, embora a história paralela à Bíblia vai dizer que essa mulher se tornou uma discípula de Jesus. E sinceramente, eu acredito muito nisso, porque alguém que foi perdoado por Jesus, depois de ter um encontro com Ele, só poderia segui-lo, só poderia andar com Ele num relacionamento de amizade, olhar para Ele e falar: eu preciso andar com Jesus. E talvez a história dela se pareça muito com a nossa. Coloca o seu nome na história dessa mulher. Se coloca na história dessa mulher. Talvez você não foi pego em adultério, mas foi flagrado em uma mentira, porque nós somos falhos. Talvez não foi pego em adultério, mas foi surpreendido em um ato de desobediência. Não foi pego em adultério, mas foi pego em flagrante, falando palavras de baixo calão. E agora? Agora a gente corre para os pés de Jesus, porque pela lei nós merecíamos as pedradas como aquela mulher. Mas por causa da graça, através do arrependimento, Jesus vai dizer para nós o que nós ganhamos. Onde ele faz isso? Livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 17. A Bíblia diz o seguinte, em Apocalipse 2,17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o maná escondido, mas também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ele está dizendo: você merece uma pedrada, e eu te dou uma pedrinha branca, que no Antigo Oriente significava: eu sou seu amigo. É uma pedra dizendo para você: eu te recebo, eu te aceito como você é, e te convido para transformar a sua história. Mas não tente transformar a sua história sem mim, porque infelizmente você não vai conseguir, não vai funcionar. Histórias só são transformadas depois da gente começar a andar com Jesus. A gente não se limpa para andar com Ele, a gente anda com Ele e Ele nos limpa. A gente não se transforma e depois anda com Ele, a gente anda com Ele e Ele transforma a nossa jornada. Por isso que Ele nos traz aqui. A gente não faz com que a nossa história seja transformada, mudada. A gente anda com Ele e Ele diz assim: eu te perdoo, eu também não te condeno, vem andar comigo. Porque essa vida talvez de pecado, seja ele grande ou pequeno, porque para Jesus não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Ele diz assim: eu vou tirando isso aos poucos de você, e eu vou colocando coisas novas em você, e transformando a sua história. E aí você vai ver aquilo que a Bíblia diz: aquele que mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Sabe por quê? Porque teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus nunca sai da mesma maneira, sai transformado, porque Ele é transformador. Ele nos perdoa e nos inspira a perdoar. Mas quando a gente ouve Jesus dizendo para nós: você pode perdoar, a gente diz: Jesus, isso é muito difícil, humanamente pensando. Então Jesus diz: por isso eu coloco o meu Espírito em você, e eu te ensino a pensar e a agir como eu faço. E a gente tem um exemplo humano de algo que aconteceu, muito parecido com isso que eu estou te falando. Eu queria que você visse esse vídeo, e eu vou explicar um pouco do que é ele, bem rapidamente para a gente terminar. Tem um vídeo para você aí. E ele vai falar sobre um homem conhecido como o assassino de Green River. Um homem que matou 48 mulheres, as estuprou, ele a violentou, machucou e matou essas mulheres. E toda essa família, todas as famílias estão acusando esse homem. Tem o vídeo aí? Vai dar certo, pronto. E o nome disso é o poder do perdão. Então esse homem está lá, e ele confessa, não é que acusaram ele injustamente, ele confessa: matei.
E ele é alguém que não está demonstrando emoção nenhuma. Então ele vai para o tribunal em Seattle, 5 de novembro de 2003, 21 anos atrás. Com semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridley, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Enquanto as pessoas o condenavam, esse homem estava impassível. Mas a partir do momento que esse pai diz para ele: você dificultou a minha vida porque não é fácil. Eu convivo hoje sem a minha filha. Você tornou difícil a minha vida, os meus dias. Mas eu preciso te entregar aquilo que eu recebi. Você está perdoado. Nessa hora esse homem se quebra, ele se desmancha de chorar. Um psicopata. Mas quando ele recebe o perdão desse pai, ele entende que ele recebeu algo que ele não merecia. E Jesus nos traz aqui nessa noite justamente para isso, para entender que nós recebemos algo que nós não merecíamos. Porque da mesma forma que esse pai perdoou alguém que tinha assassinado a sua filha, Deus, o nosso Pai, também nos diz assim: eu perdoo vocês, por serem pessoas, pelos pecados que cometeram, que levaram o meu filho para a cruz. O meu filho também morreu por você, pelos seus pecados, pelos seus erros. Mas a despeito disso eu os perdoo. Nos perdoa hoje, nos convida hoje para viver uma vida nova, a partir de agora. E eu queria convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar por isso. Deus nos traz aqui nessa noite, para sair daqui, talvez não radiante, mas matutando essa palavra, pensando nessa palavra e dizendo: o que é que eu preciso fazer para me parecer mais com Jesus? O que é que eu preciso fazer? Porque Ele já me perdoou sem que eu pedisse. Ele já morreu por mim sem que eu pedisse para Ele morrer. Mas Ele me traz aqui para aprender a agradecer a Ele. E dizer: Jesus, se eu tiver algo para perdoar ou para pedir perdão, que essa noite seja o start disso. Seja uma faísca para eu sair por aquelas portas e resolver isso, e resolver a minha vida com isso. Parar de arrastar esqueletos, cadáveres que eu venho arrastando há muito tempo, e começar a resolver a minha história, e andar com Jesus. E se eu estiver disposto, e você estiver disposto nessa noite, Ele pode nos perdoar, e nos oferecer uma transformação, como ofereceu para essa mulher, e se inclinar para nós também, escrever uma nova história para nós. Quantos creem nisso? Então eu quero orar com você sobre isso, sobre uma transformação que Jesus pode fazer em cada coração que está aqui, em cada coração que está online nessa noite. Vamos orar? Queria que você colocasse a mão no teu coração, como que dizendo: meu coração não me pertence mais, ele é teu, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada filho teu, cada filha tua que está aqui, que está, Senhor, também através da internet, Pai. E eu quero declarar, Senhor, sobre as suas vidas, que no nome de Jesus saiam daqui nessa noite transformados. Saiam daqui nessa noite impelidos, Senhor, a viver uma nova história contigo, Senhor. E essa nova história consiste em duas coisas. A primeira delas é entender que o Senhor não nos condena, o Senhor nos perdoa e nos traz para perto. A segunda é: nós precisamos abandonar uma vida de erros, uma vida de falhas. O Senhor não olha para elas, Senhor, mas nós olhamos para elas. O Senhor olha de cima do céu e nos vê pelo filtro do sangue de Jesus, e nos vê purificados, remidos, lavados, nos vê puros. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos vê de dentro para fora, e vê que ainda tem coisas que nós precisamos melhorar, mudar, transformar. E esse é o nosso pedido nessa noite: transforma o nosso coração, Jesus. Nós te pedimos no teu nome, Pai. Amém, amém, amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar que tem coisas que você vai se acertar.
Tem dilemas que você vai resolver porque Jesus é contigo, e nessa semana vai ter coisa que você vai resolver, que você vinha arrastando lá de trás, mas vai resolver em nome de Jesus. Tem coisas que você estava achando que não tinha mais saídas, mas a partir de agora você vai dizer: Jesus, eu não vejo mais saída, mas eu creio que o Senhor é poderoso para abrir porta onde não tem nem parede, e Ele vai fazer isso sobre a tua história, Ele vai te lembrar disso, amém? Nós oramos por isso. Eu queria fazer uma outra oração, e eu queria convidar todo mundo aqui a dar as mãos, a fechar esses corredores, porque de verdade, nem aquela mulher, que a gente conhece como adúltera, que teve essa pecha, esse apelido de adúltera, por toda a sua vida, e nem nós, nem ela e nem nós, podemos ser transformados, se não for por causa do Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós. Não é pelo nosso jeito, não é pelo nosso esforço, não é porque o nosso braço é forte, mas o Espírito Santo, que passa a habitar em nós, quando a gente convida Ele para habitar, é quem vai fazer as transformações em nós.